Fala aí, gente verde, aqui é o Marcelo Azedias, esse é o canal Jardim da Marli. E aqui eu tô com essa mesa com algumas suculentas escolhidas aleatoriamente. Infelizmente só cabem essas aqui, mas para nós fazermos uma brincadeira. Vocês saberiam dizer quais são de meia sombra e quais são de sol pleno? Então vamos lá. Esse vídeo é para você que está começando a sua coleção e gostaria de saber a diferença entre essas plantas. Elas costumam ter alguns sinais que denotam se preferem menos luminosidade ou mais luminosidade. Uma das características é a cor verde mais intensa. Olhando aqui, vocês conseguem ver que dentre essas plantas aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas, 1, 2, 3, 4, 5 são mais verdes do que outras 3 que são mais claras. Tem uma até que é verde, mas é um verde mais claro. E ela chega até a ficar bem mais vermelha que isso, né? Ela tá com verde mais clarinho. Ela tá no sol pleno. Temos essa aqui que é mais pro azul. Essa aqui que é um roxo meio rosa, meio azul, né? Que dá para perceber claramente que tá longe de ter a intensidade do verde que essas outras 5 possuem. Isso mostra que essas mais verdes são plantas que não precisam de tanta luminosidade. Elas possuem muito mais pigmento fotossintético, que é a clorofila, do que essas outras. Uma vez que essas ficam muito mais tempo expostas ao sol, elas não precisam de tanta clorofila. E as que ficam com menos incidência solar produzem muito mais clorofila para compensar. Aqui no caso, temos esse caso aqui que é curioso, que essas duas aqui lembram cactos, mas não são cactos. É comum algumas pessoas confundirem, principalmente esta senhora aqui. Não é um cacto, tá? É uma eufórbia. E essa aqui é uma estapélia, né? Estapélia hirsuta. Dão folhas enormes e fedidinhas. Enfim, essas duas aqui, apesar de estarem com esse verde bem intenso, elas suportam sol muito bem. A estapélia vai ficando bem pro vinho, né? Ela vai escurecendo a sua cor. E essa aqui fica verde assim mesmo, mas suportam bem o calor. Essa aqui não curte muito, a Hortiopsis também não. A Hortia, né? A Hortiopsis, ela também não curte muito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essas plantas verdes escuras aqui, que você pode ter numa meia sombra aí na sua casa, numa varanda, próximo a uma janela, elas sobreviveriam ao sol pleno. Elas não ficariam com essa beleza, essa cor que estão agora. Elas iriam escurecer, iriam mais para o vinho e para o marrom, mas sobreviveriam perfeitamente no sol pleno, tá? E para você tê-las na meia sombra, temos que entender que meia sombra não é ausência de luz solar, tá? Elas precisam, sim, de muita luminosidade. Então, quando for escolher um local de meia sombra para ter a planta de vocês, escolham aquele local muito iluminado da sua casa. Uma varanda, uma janela que receba umas 2 horas de sol pelo menos, de 2 ou até mais horas de sol, pode ser pela manhã ou à tarde. É muito importante para a saúde dessas plantas mais verdes, que são de meia sombra. Então, meia sombra, gente, não é ausência de luz. Pelo menos tem que ter 2 horas de luz. E o resto do tempo que não tiver a luz, que pelo menos fique muito claro.
numa claridade que você seja capaz de ler um livro naquele local. E as de sol pleno, o ideal é de 4 horas para mais de sol, entendeu? Então, entre 2 e 4 horas é meia sombra, de 4 horas para mais é sol pleno. Essa é a ideia ideal para elas. Ideia ideal foi horrível, né? Agora, algumas curiosidades aqui é que, no caso da Xaviana, ela vai bem na meia sombra também, tá? Ela não costuma estiolar na meia sombra. Ela vai muito bem. Já essas aqui, elas vão estiolar, cara. Elas vão entortar, com certeza. Elas vão começar a entortar em direção ao sol e vão começar a se esticar todas. As folhas vão se afastar uma das outras e em busca da luminosidade. O que não vai acontecer de forma alguma com essa, nem com essa, nem com essa, nem com essa e nem com essa. Acontecerá certamente com essas duas e com essa aqui não. Ela muda de cor, mas ela não costuma estiolar não. Só se for ausência de luz total, aí realmente você vai comprometer a saúde dessa planta. Falando sobre estiolamento, isso aqui, esse pescoço enorme dessa planta não é estiolamento, tá? Isso aqui é normal dela. O estiolamento, a planta ela começa a ficar deformada, as folhas começam a ficar afastadas uma das outras, né? E você pode ver que a copa dela está bem compacta, certo? Ó, tá perfeitinha a copa dela. Não é uma planta estiolada. Essa aqui também não, elas estão no sol o tempo todo. A título de curiosidade também, existem cactos que também são de meia sombra, tá? Não existem só cactos de sol pleno, não. Aqui eu não tô com nenhum cacto aqui, porque nem caberia aqui nessa mesa. Mas, por exemplo, a flor de maio é uma planta de meia sombra. E ela é um cacto. É uma epífita, é um cacto epífita, né? Ele vive no tronco das árvores, mas é da nossa Mata Atlântica. Ele não é de regiões desérticas, nem áridas, nem semiáridas. É de regiões úmidas, só que ele vive afastado do solo, porque ele não gosta de tanta umidade assim. Mas vive à meia sombra. Temos também, que é muito comum vermos nas árvores, nossa, como se chama mesmo? Os ripsales, sim, isso. Temos os ripsales. É comum, muita gente acha até que são praga nas árvores, mas na verdade são cactos. E também são de meia sombra, mas eles suportam bem o sol, mais do que a flor de maio, né? E entre esse gênero aqui, temos muitas outras plantas também que são de meia sombra, mas também ficam muito bem em sol pleno. E fica aí essa dica para quem está começando de como identificar as plantas que são de meia sombra e as que vão muito bem em sol pleno. Qualquer dúvida maior que vocês tenham, é só deixar nos comentários que eu volto para saná-las com toda boa vontade do mundo. Um beijo enorme no coração de vocês e fiquem todos com Deus.